Eu quero chamar a atenção porque estava previsto para amanhã o julgamento do homem acusado de matar a própria filha, uma bebê, uma criança, uma recém-nascida, de menos de 2 meses, jogando essa criança de uma laje da casa onde a criança morava com a mãe, lá no bairro Tabajaras, uma altura de 11 metros mais ou menos de altura. A criança chegou inclusive a ser socorrida na época, mas infelizmente não resistiu e faleceu. O julgamento desse homem acusado do crime estava marcado para amanhã. Amanhã, aqui em Teófilo Otoni, ele vai à júri popular. Nós tivemos participando, a nossa equipe, o Josilei Silva, a equipe da 98, de uma entrevista coletiva da mãe e também de uma tia da criança. A mãe está assim inconformada, desnorteada, e não é para menos, com toda essa situação e cobrando justiça nesse caso. Vamos trazer aqui o depoimento da mãe e da tia para que vocês acompanhem a respeito desse julgamento que está previsto para amanhã aqui em Teófilo Otoni. Assim, minha vida, na verdade, depois que eu perdi minha filha, eu não tenho tido assim muita alegria, Não é mais a mesma coisa, nunca mais vai ser. Sabe, Deus sabe o que eu tenho passado, Naquele dia que eu passei, minha filha, eu pedi muito a Deus, Senhor, por que o Senhor não me levou no lugar da minha filha? Então, assim, sou uma mãe que perdeu um filho mesmo, Sabe, a dor de perder, ainda mais a forma traumática que eu perdi. Entendeu? Porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente e ver acontecendo na televisão, já sente a dor. Você imagina passar por essa dor. Não é fácil, gente. Porque minha filha não merecia ter morrido da forma que ela morreu. É um anjinho inocente. Sabe, eu passei tanta coisa na minha gravidez. Sabe, descobri muita coisa. Depois dos 4 meses, descobri que eu estava com problema na placenta, que minha filha não ganhava peso. Eu tive que correr muito tempo, eu não tinha muito apoio. Entendeu? Dessa pessoa que disse que era pai dela. E assim, eu corri contra o tempo, fiz um parto antecipado, minha filha nasceu com 36 semanas, 1,940 kg, não precisou de incubadora. Eu chorava todo dia pedindo a Deus, Senhor, não deixa minha filha morrer não, Senhor, deixa minha filha morrer não. E corria contra o tempo, e meu médico, assim, sabe, muito humano, fez de tudo para minha filha vir ao mundo, primeiramente Deus, e depois meu médico. Sei que o momento é difícil, só para a gente relembrar o caso, que ele tenta justificar, teria na terceira para ele justificar essa ação. Falta de amor mesmo, uma pessoa que não tem amor pelo filho, porque acho que nem o pai, assim, uma pessoa fazendo, ela tem que ser um monstro mesmo. Eu falo assim, se ela é capaz de fazer isso com o filho, ela é capaz de fazer com qualquer pessoa. Mas realmente houve uma discussão entre vocês? A gente não estava junto mais, entendeu? Ele me ofendeu com palavras, ele foi lá em casa uns 3 dias antes de acontecer, foi quinta, sexta e sábado, entendeu? E muitas vezes assim, a gente não tinha muito diálogo, a gente não conversava muito, ele ia mais para ver a menina. Só que eu acho que ele já estava premeditando tudo. Não sabe, ele foi lá em casa de novo. Inclusive, ele não passou pelo portão, ele passou pela casa da vizinha, que o portão estava trancado. Ele já estava incomodando. Ele foi lá em casa na sexta e ficou o dia todo lá, não tinha necessidade de ficar lá, a gente não tinha mais nada. E no sábado eu vou fazer essa atrocidade com minha filha. Parece que houve uma conversa através do WhatsApp entre você e o autor, e o que mostra uma possibilidade de premeditação desse crime. Com certeza. Assim, na quinta-feira nós conversamos no WhatsApp, entendeu? Porque, assim, para ele ajudar a menina na dificuldade. E eu fui pedir os R$200, O combinado foi ele me dar R$200. Até então, porque ele não estava trabalhando fixo. Aí ele falou que só podia dar os 200. Aí eu peguei e pedi ele falou comigo para mim me virar nos 30. Eu peguei e falei com ele para ele virar homem. Aí ele falou assim comigo que eu ia ver quem é homem. Que nessa semana que eu ia ver quem era homem, que eu mexi com a pessoa errada. Aí eu virei para ele e falei assim, isso é uma ameaça? Ele falou, não, é um aviso. Então, para mim, assim, foi uma ameaça que ele fez. Só que eu achei que ele ia fazer uma coisa comigo, não com a filha dele. A minha reação foi a pior possível. Foi um trauma que eu acho que eu nunca vou superar, porque isso vem na minha mente o tempo todo. Ele vem da laje, como se nada tivesse acontecido, friamente, passa perto de mim e perto da minha mãe. Quando eu vi que a menina não estava nos braços dele, eu desci correndo as escadas, e quando eu cheguei no muro, tem um murinho lá assim, na escada, eu vi que minha filha estava caída. E a minha
intenção foi só socorrer ela. Eu saí pedindo socorro às pessoas na rua. Parece que as pessoas não entendiam. Falaram, gente, minha filha foi jogada, o pai dela jogou. Ainda falei pai, ainda na hora, aquele monstro, não podem ser chamados de pai. Eu falei assim, minha filha foi jogada da laje. Eu cheguei num barzinho na Pé de Cá, pelo amor de Deus, me leva para o hospital, não ia dar tempo de chamar o SAMU. Aí minha vizinha falou, não, calma, ela está respirando. Eu peguei e coloquei ela nos braços da minha amiga e só pedi a Deus para salvar a minha filha. Aí o rapaz pegou e colocou ela no carro e nós levamos ela até a UPA. Você ter um filho é momento de alegria e falar isso com a criança e a rejeição que essa menina ia sentir. E um pai falar uma coisa dessa, que chorou de tristeza. Quantos pais, quantos homens e mulheres querem ser pais, aí não pode. Entendeu? E ele perdeu a oportunidade, porque tirou a vida da filha dele. O que a senhora espera agora da justiça daqui para frente? Eu espero que a justiça seja feita, eu acredito que a justiça vai ser feita. Luciana, você chegou a procurar, no dia dos fatos, estava procurando, inclusive gravou uma entrevista, está tendo informações muito fortes sobre esse fato. O que pode ser dito agora, depois de um certo tempo, sobre essa situação? O que você tem de informações sobre esse caso? O que eu quero é justiça. Eu quero justiça, eu quero que ele pague. 30 anos para mim é pouco. Porque desde o primeiro momento que aconteceu essa tragédia, eu quase surtei. Porque assim, eu não estava no dia, na hora, né, do momento. Eu estava ausente, eu estava aqui próximo na lajinha, né, quando minha mãe me ligou e me deu essa notícia, eu fiquei assim, sabe, assim, eu fiquei sem chão. Se não tivesse alguém comigo, eu nem sei o que podia ter acontecido, porque eu estava na beira de uma pista, sabe, eu só sei que o momento que eu cheguei aqui no Teoflotone foi aquele momento desesperador, sabe, na hora que eu cheguei na rua, cheio de polícia, sabe, aquele movimento todo, sabe, eu não sabia se eu ia no hospital, sabe, eu tinha vontade de encontrar esse vagabundo, esse monstro, eu fiquei desesperada. Esse momento, qual recado você deixa para que a justiça seja feita? Qual o sentimento da família? Primeiramente, eu acredito em Deus, a justiça de Deus vai ser feita. E depois eu acredito na justiça da terra, que tem que ser feita. Sabe, eu quero que ele pague pelo crime que ele cometeu. Sabe, ele tirou uma vida inocente. Ele tirou a vida da própria filha. Sabe, para mim, ele não tem perdão. Sabe, ele tem que ser condenado. É isso que eu quero, porque eu sofro com isso. Eu, como tia, ela para mim era como se fosse uma filha. Eu sofri demais, porque eu vi o sofrimento da minha irmã, toda a gravidez, eu acompanhei. No dia do hospital, eu fiquei com minha irmã, sabe, com o maior cuidado com a criança, sabe, de perder a criança, para depois um monstro desse vir e tirar a vida da minha sobrinha, como se não fosse nada, sabe, arremessou ela de uma laje de 11 metros, como se ela fosse um saco de lixo, para se livrar dela. Eu quero justiça, eu quero que a justiça seja feita sexta-feira. É só isso que eu peço às autoridades. A nossa equipe ouviu também as advogadas, né, que estão aí na assistência de acusação nesse julgamento que estava previsto para amanhã aqui em Teófilo, do homem acusado de matar a própria filha, jogando a bebezinha de apenas 2 meses, menos de 2 meses de vida, de uma laje de uma altura de mais de 11 metros aqui em Teófilo. A advogada disse, inclusive, que acredita que tenha sido premeditada esta ação do pai dessa criança. Isso porque, alguns dias antes, teria mandado mensagem para a mãe dizendo que ela iria ver o que ia acontecer. E aí a mãe achou que ele fosse fazer algo contra ela e não contra a criança. A advogada está acompanhando, né, desde os primeiros momentos, a Paula Fernanda Gonçalves, advogada, assistente de acusação, está acompanhando desde os primeiros momentos esse caso dramático, chocante, trágico, né, que aconteceu aqui em Teófilo, no bairro Tabajaras. Vamos ouvir o que diz a advogada sobre essa situação. Nós temos acompanhado o processo desde o início, desde o seu nascedor, desde que aconteceu lá na delegacia. O que acontece? Quando a gente pegou ali o inquérito policial, a gente já percebeu que a questão foi premeditada. Por quê, doutora? Porque na quinta-feira, pela troca de WhatsApp, ele deixou claro que ele ia fazer algo para ela, que ele ia acabar com a vida dela. E quando a gente imagina em acabar com a vida, a gente imagina o quê? A minha vida. Só que o que eu posso, alguém só vai me atingir se atingir as minhas filhas. Minha vida não, minhas filhas. Foi o que ele fez.
Ele tinha tudo para continuar bem na vida. Não era o fato de ele não querer ser pai, não, mas ele fazia curso de radiologia, ele estava tirando carteira de carro, ele era comerciante de peixe, ele sabia manejar seus peixes, ele fazia lá as suas hortaliças, ele vendia suas hortaliças, chegou a trabalhar no Marte Minas. Ele tinha 26 anos e não queria ser pai. E não suportou a cobrança, estava com raiva da mãe. E não há indícios, como o próprio juiz falou, de que há insanidade. Há insanidade. Há uma pessoa fria, uma pessoa calculista, que pensou em tudo. Tanto é que, na sexta-feira, antes do homicídio, ele compareceu até a casa da mãe e ele falou assim: eu entro aqui a hora que eu quero. Agora, ele é um homem de 1,98 m, ela desse tamanho, morava só ela e a mãe. Ele falou: a filha é minha, eu entro aqui a hora que eu quero. E já havia tido a ameaça da quinta. E no sábado, ele não entrou pela porta. O convidado, ele entra por onde? Pela porta. Ele não. Ele entrou pelo quintal dos outros. Imagina a surpresa da pessoa ao ver esse homem de 1,98 m chegando à sua casa. Você não estava esperando. Ele invadiu o domicílio de um terceiro e o dela também naquele momento, porque ela não estava esperando ele. Ele não estava esperando por ele. E outra coisa, se ele já tinha falado na quinta-feira que ela se virasse nos 30, que ela ainda veio aquela semana, que ele não queria ser pai, que o problema era dela, o que ele foi fazer lá? Agora, olha a incoerência de falar que ele não tinha sanidade ou alguma coisa nesse sentido. Ele foi ver a criança mais ou menos 5 vezes durante o tempo que ela nasceu. Ele não quis registrá-la. Aí, na quinta-feira, essa troca de mensagem que está no processo de forma muito clara, demonstrando que ele ia acabar com a vida da mãe. A defesa do autor tenta a situação de insanidade mental. Existe alguma coisa que possa comprovar isso por parte da defesa do autor? Olha, eles alegaram isso em certo momento do processo, trouxeram à baila esse termo, mas nada que comprovasse na integralidade, porque assim, uma coisa é a gente alegar, outra coisa é a gente provar. Existe um brocado latino que ele disse: alegatio não probatio é o mesmo que não alegatio, né? Você não pode alegar aquilo que você não tem condição de provar. Então, assim, não foi trazido nenhum atestado, não foi trazido qualquer tipo de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, muito pelo contrário. O acusado, ele tem habilitação categoria A, né, que é moto. Ele estava tentando habilitação carteira B, inclusive, que eu conversei com uma das pessoas que foi instrutor dele, que também foi meu instrutor. Ele tinha um tato muito grande para negócio, ele cultivava hortaliças, verduras, peixes, tinha trato com a terra, fazia curso técnico à noite numa instituição aqui da cidade, foi funcionário de uma grande rede de supermercados local. Então, assim, é uma pessoa que não apresentou nunca nenhum tipo de comportamento que fugisse à normalidade do convívio social. Nós queremos que ele pegue a punição, a pena máxima. A intenção... O homicídio, ele não é um homicídio, nesse caso, nem simples e nem privilegiado. Ele é um homicídio qualificado, com mais ou menos umas 4 qualificadoras. Porque vem a questão do feminicídio, né, que é uma lei de 2015, que agravou o artigo 121 do Código Penal. Ele veio a reforçar essa questão de retirar a vida de outrem pela condição de ser mulher, e feito isso em ambiente de violência doméstica, porque ele violentou verbalmente e fisicamente a mãe durante todo o relacionamento, e a criança ela foi rejeitada no ventre, né? Eu só de dar uma notícia como essa, né, de um cara que tem coragem de matar, jogar a própria filha de uma laje de 11 metros de altura, um anjinho, gente, sem chance nenhuma de defesa. Criança de menos de 2 meses, 58 dias tinha a criança, para ser mais exato. 58 dias. Aí, jogada de uma laje de 11 metros de altura. A defesa chegou a alegar insanidade mental.
ainda que se comprove uma insanidade mental, é mais uma razão de que uma pessoa como essa não pode ficar em liberdade. Porque quem pratica um ato desse contra uma criança de menos de 2 meses, do seu próprio sangue, filha dele, não tem condição de convívio em sociedade, em se comprovando tudo isso que as advogadas alegam aí nos autos desse processo. O julgamento, até onde nós fomos informados, estava previsto para amanhã, a partir das 18 horas, no foro da comarca aqui de Teófilo Otoni e júri popular. A informação que eu recebi há pouco de uma fonte, que eu não vou revelar, mas da área da justiça aqui em Teófilo Otoni, é de que esse julgamento não vai acontecer amanhã. Esse julgamento teria sido adiado. Não sei ainda por qual razão. Nós tentamos inclusive um contato antes aqui de veicularmos essa matéria com a 2ª Vara Criminal. Chegamos a ser atendidos lá por telefone, mas não conseguimos a confirmação do adiamento, não conseguimos a confirmação de que essa notícia procede. As pessoas ficaram de buscar aí maior informação, tentei retornar depois a ligação e já não consegui mais falar aqui na 2ª Vara Criminal aqui em Teófilo Otoni para confirmar se o julgamento vai ser ou não adiado, conforme a notícia que uma fonte nos passou. De qualquer forma, nós estaremos acompanhando, como toda a sociedade de Teófilo Otoni, da nossa região, estaremos acompanhando aí o desenrolar desse caso, né? Se o julgamento acontecer amanhã, estaremos lá para acompanhar e para trazer notícias também dentro do programa Voz dos Vales para todos que nos acompanham aqui diariamente. É um negócio de doer o coração quando a gente dá uma notícia de que um anjinho, uma criança de 2 meses, 2 mesinhos, gente, jogada de cima de uma laje pelo próprio pai, isso é um negócio que não dá, não tem como entender uma coisa como essa e não tem como a pessoa, o ser humano que tem o mínimo de sentimento no coração, um mínimo de sentimento, né, entender uma coisa como essa. Não tem explicação, para uma coisa como essa. É doído demais, porque isso aí acabou com a vida da família inteira, né? Acabou com a vida da família inteira, não só do bebê, acabou com a vida da mãe, acabou com a vida dos familiares da mãe dessa criança, inclusive com a vida dos próprios familiares do acusado. Dele, né? Porque comprovando tudo o que foi dito aí, muito provavelmente, né, vai perder a liberdade por muitos e muitos anos, e da família também, porque quem é que esperar que alguém fizesse uma coisa como essa com um anjinho, com a criança de 2 meses, menos de 2 meses, em se comprovando tudo aquilo que está relatado aí, que foi dito pelas advogadas assistentes de acusação. É aguardar para ver o que vai dar, né? Se vai ser confirmado para amanhã ou se vai ser adiado esse julgamento. Pela informação que nós recebemos aqui, eu disse a informação de uma fonte ligada ao Poder Judiciário, nos disse aqui que o julgamento não será amanhã, mas a gente não tem como confirmar isso oficialmente, porque nós tentamos o contato lá na Secretaria, né, da Justiça aqui de Teófilo Otoni e não conseguimos confirmar essa informação. A gente vai continuar acompanhando e trazendo os detalhes aqui para quem nos acompanha no programa A Voz dos Vales.